Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso mini curso de Google Planilhas. Bom, basicamente na aula de hoje vamos aprender como é que se mexe em gráficos aqui no Google Planilhas, para caso a gente tenha necessidade de demonstrar visualmente os nossos dados, certo? Bom, aqui nós temos novamente a planilha de departamento funcionários e aqui nós temos uma outra planilha, uma outra tabela, na verdade, de candidatos de uma eleição e a variação do percentual de votos dele conforme os meses vão passando, certo? Bom, primeiramente eu vou demonstrar essa primeira tabela aqui para vocês, como é que a gente faz caso a gente queira demonstrar esses dados aqui em formas de gráficos. Bom, basicamente a gente clica no primeiro elemento aqui da nossa tabela, seleciona todo o espaço da nossa tabela e vem aqui em inserir. Aqui em inserir a gente pode vir aqui em inserir gráfico, certo? A gente já pode ver que o gráfico aparece, ou a gente pode vir aqui diretamente no nosso atalho e inserir gráfico, que ele já vai inserir o gráfico para a gente. Bom, aqui a gente pode verificar que ele já sugeriu um tipo de gráfico, aqui no caso gráfico de pizza. Aqui tem o percentual de cada departamento e o percentual de funcionários que está alocado naquele departamento. Bom, mas caso você não queira utilizar o gráfico recomendado aqui pelo Google Planilhas, a gente pode vir aqui em configurações e selecionar o tipo de gráfico. A gente pode ver que já abre essa aba aqui do editor de gráficos automaticamente e a gente clica aqui em tipo de gráfico e seleciona. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o gráfico de colunas seria até mais interessante para a gente visualizar de uma forma mais fácil aqui os nossos dados. Então, a gente pode ver que o departamento A ele tem 10 funcionários, o B tem 20, o C tem 30, então é bem fácil aqui a visualização nesse gráfico de colunas, certo? Bom, vamos agora aqui para a parte de personalização, que é aqui onde a gente pode personalizar toda a questão estética do nosso gráfico. Bom, primeiramente aqui a gente tem o estilo gráfico, a gente pode alterar a cor de fundo, então a gente pode ver que ao alterar aqui já conseguimos ver visualmente aqui a alteração. A gente pode também alterar a fonte, pode alterar a cor da borda do gráfico, então a gente pode ver que aqui a borda, que é uma linha bem fina aqui, a gente pode ver que altera a cor dela, certo? Caso a gente feche aqui a parte do editor de gráficos, vocês podem ver que eu vim, cliquei no gráfico, cliquei aqui nos três pontos no canto superior direito e venho aqui em editar gráfico. Vamos novamente aqui na parte de personalização e aqui nós temos a parte que eu já havia falado de estilo do gráfico, certo? A gente pode também maximizar, ou seja, a gente diminui o espaço aqui, esse espaço em branco. A gente pode ver que aqui nesse exemplo aqui, o A ele veio aqui para baixo, para o ponto mais baixo aqui do nosso gráfico, da nossa imagem no caso. Mas a visualização fica melhor nesse tipo de gráfico aqui sem o maximizar ativado. A gente pode também deixar em 3D aqui, então a gente tem uma visualização diferente dos nossos dados em 3D. E aqui a gente não vai falar a respeito do modo de comparação, porque necessitaria de ter mais um outro gráfico aqui para comparar, certo? Vamos aqui para o título de gráficos. Bom, a gente pode basicamente alterar o título do gráfico, a legenda do gráfico, o título do eixo horizontal e vertical. O que seria isso? O título do gráfico basicamente é funcionário versus departamento. A gente pode ver que está aqui o título do nosso gráfico. Aqui tem também a legenda do nosso gráfico. A gente pode ver que ele não tem legenda. Então eu vou só alterar aqui para vocês verem. Bom, então está aqui a legenda do nosso gráfico, fica logo abaixo do título. E aqui nós temos o título do eixo horizontal, que seria esse aqui embaixo. A gente pode ver que ele já colocou aqui departamento no título do eixo horizontal, que estava lá na nossa tabela. O título do eixo vertical é funcionários, que é esse daqui. E a gente também pode, com todos esses aqui, a gente pode alterar a fonte, alterar o tamanho, colocar em negrito também, a gente pode ver que ficou em negrito, em itálico, então a gente pode fazer essa personalização visual, além de alterar a cor e tudo mais. Bom, aqui na parte de série a gente pode ver a questão aqui dos formatos. A gente pode alterar a cor do preenchimento das nossas colunas, certo? Vamos voltar aqui para o que estava azul. Opacidade também, a gente pode mexer na cor da linha, que no caso é essa linha que contorna o gráfico em azul. Não sei se está dando para ver aí. Bom, aqui nós temos também a questão da opacidade dessa linha.
a gente pode mudar o tipo de tracejado, espessura da linha. Então a gente pode ver que a gente tem uma gama muito grande de personalização aqui. Aqui embaixo também a gente pode colocar as barras de erro, né? Caso a gente tenha algum erro nesses dados, a gente pode também alterar o percentual desse erro. E também a gente pode alterar o tipo como é que eu posso dizer, de grandeza. Aqui no caso está em percentual, a gente pode colocar de view padrão, constante ou nenhum, certo? Aqui a gente tem também a legenda de dados, então a gente pode ver que além de a gente poder visualizar a informação aqui no eixo vertical, a gente pode ver aqui em cima de cada coluna a informação também, certo? Aqui nós temos também a linha de tendência, então ele vai traçar uma linha de tendência dos nossos dados. A gente pode ver que nesse caso aqui é uma reta para cima, porque os dados vão crescendo conforme vai passando os departamentos. E a gente pode fazer as personalizações aqui visuais também. Falando um pouquinho a respeito da legenda, a gente pode mudar também o local da nossa legenda. Então a gente pode ver aqui que alterou, colocar abaixo, colocar acima, aqui a parte de funcionários, colocar à esquerda. Basicamente a gente coloca aqui no automático que ele já posiciona no lugar mais adequado, certo? E também, novamente, a gente pode alterar esteticamente. No eixo horizontal, que ele está se referindo aqui à parte de departamento, a gente pode mudar aqui. Não, desculpa, não é a parte de departamento, é a parte aqui da legenda das nossas colunas. Então a gente pode ver aqui que a gente, ao alterar a fonte, altera aqui. A gente pode também deixar em negrito, deixar em itálico, como a gente pode ver. Então a gente tem a personalização de todos esses itens aqui de texto do nosso gráfico. E aqui no eixo vertical seria essa coluna aqui. A gente pode novamente alterar aqui a fonte, deixar em negrito, em itálico, e também alterar a cor de todas essas funções que eu já mostrei aqui para vocês, certo? Bom, e aqui também nós temos as linhas de grade. A gente pode alterar aqui, remover a linha de grade principal aqui, então ele fica sem. Pode colocar as primárias e as secundárias, então a gente pode ver que fica com mais informações aqui. A gente pode visualizar de uma maneira mais detalhada, certo? Vamos deixar aqui só as principais e voltar. Bom, aqui a gente também tem, só deixando esse gráfico um pouquinho de lado, aqui a gente também tem a parte dos candidatos da eleição, certo? Então a gente vai vir novamente, a gente pode vir aqui em inserir gráfico, ou aqui, como eu já falei para vocês, inserir gráfico, que ele automaticamente já coloca o gráfico para a gente. Muito interessante aqui nesses gráficos de, por exemplo, de eleições, colocar como a gente pode ver nos jornais. Então aqui no caso ele está colocando um gráfico de colunas, mas a gente pode colocar em gráfico de linhas. Então a gente pode ver aqui a tendência dos candidatos. Então o candidato A, ele começou num patamar aqui, diminuiu um pouco e subiu novamente. O B, ele começou aqui acima de 30, aumentou e caiu novamente. Então a gente pode visualizar de maneira, como é que posso dizer, como a gente visualiza nos telejornais. Quando está próximo de eleição, eles colocam esse tipo de gráfico, que no caso é o gráfico de linhas, para visualizar a evolução do candidato ao longo de todo o período eleitoral, certo? Aqui também a gente pode alterar a questão da informação das grades. Uma coisa interessante aqui também é colocar a parte de erros também, a legenda dos dados, que aí fica bem detalhado aqui a informação no nosso gráfico, certo? Então a gente pode ver aqui que no primeiro mês, que no caso é o mês de julho, ele estava com 33% das intenções de voto do candidato B. Depois para 35% e 32%, que é assim que fica nos telejornais. Então, candidato A, 28%, 26% e depois 29%. E a gente também pode traçar uma linha de tendência para cada candidato. A gente pode ver que a linha de tendência do candidato B, que está em vermelho, ela vai caindo, e a do candidato A, que está em azul, ela vai subindo. Então a tendência é que, conforme os meses vão passando, esses candidatos vão se aproximando de acordo com a nossa linha de tendência aqui, certo? Bom, pessoal, era basicamente isso. As outras opções elas são muito semelhantes a questões estéticas do outro gráfico que eu já havia falado para vocês, a questão de alterar título, legendas e tudo mais. Então, a parte de gráficos é isso. A gente pode vir aqui também e fazer download do gráfico. A gente pode baixar em PDF, PNG, que são os tipos mais utilizados aqui, certo? Então, basicamente, se você quiser gerar um gráfico agora, você já sabe onde fazer. Você pode colocar sua tabela aqui no Google Planilhas
e gerar o seu gráfico e também exportar também em PDF, PNG e outros formatos, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.